Jack versus Chapecoense. Campeonato Catarinense 2026. Quinta rodada do Campeonato Catarinense. Arena Condá. Dia 25 de janeiro de 2026, às 18 horas. Na data de ontem, o Joinville Esporte Clube sofreu a sua derrota mais humilhante em toda a sua história de 50 anos de futebol profissional. Na pior crise existencial já vivida pelo Joinville Esporte Clube, ontem na Arena Condá, em Chapecó, o Jack foi metralhado pela Chapecoense com o placar final de 6-0, afundando o Joinville Esporte Clube dentro do quadrangular da morte do Campeonato Catarinense. Como consequência, o Jack irá disputar o quadrangular da morte contra o Figueirense, o Carlos Renault e o Marcílio Dias. Desses 4 times, 3 vão cair para a Série B do Campeonato Catarinense e só um vai ficar. Mas o que resultou nessa derrota humilhante do Joinville na data de ontem? Esse resultado foi resultado de ao menos 10 anos de incompetências, inaptidões e talvez até crimes financeiros cometidos contra o Joinville Esporte Clube, desde que o time caiu da Série A para a Série B em 2016. Desde aquela data até hoje, o Joinville Esporte Clube simplesmente vem sendo saco de pancadas de todos os times de futebol contra o qual ele joga. Por que isso? Por uma série de fatores. Dívidas, falência, falta de dinheiro, diretorias inaptas e incompetentes, comissão técnica inapta e incompetente, jogadores inaptos e incompetentes. Hoje, o Jack pode ser considerado um dos piores times de futebol profissionais do país. Numa cidade em que se abraça o futebol. Numa cidade em que, mesmo quando o Jack está no fundo do poço, quando o time joga na Arena Joinville, leva de 3 a 4 mil pessoas para os estádios, para a Arena. Então, os times que o Jack está perdendo, Marcílio Dias, Carlos Renault, Barra e outros times do Blumenau lá,
São times que não têm torcida. São times que não têm dinheiro e fazem do Jack a putinha do estadual. Então, finalmente, o Jack chegou ao mais profundo fundo do poço. Está na pior fase do seu cinquentenário, que será comemorado em alguns dias. E agora, o que precisa ser feito? Na minha convicção como torcedor do Joinville Esporte Clube, tem que ser feito o impeachment de toda a presidência, diretoria técnica, comissão técnica e dos jogadores de futebol. O Jack tem que ser restartado. Tem que ser apagado da memória e ser reiniciado. O Jack precisa começar novamente do fundo do poço para criar as bases necessárias para que volte a ser um time grande. Porque o Jack, o Joinville Esporte Clube, ela tem a maior torcida do estado de Santa Catarina. Tem condições para ter mais de 100, 200 mil sócios. Caso não seja possível fazer o que eu estou tentando passar para quem está assistindo esse vídeo, então o Jack, com todas as suas condições financeiras falidas e comissão técnica inapta, deveria viabilizar o fechamento de suas portas e encerrar a história do time. Solicitar o pedido de falência e acabar com o time de futebol. Porque qual é a vantagem de manter um legado como esse? A história faz parte do passado. Quem gosta do passado é o museu. Museu que gosta do passado. O Jack tem que pensar no futuro. O futuro é o mais importante para o Jack. E o futuro ou é reiniciar tudo de novo do início, do começo, ou fechar as portas para sempre e ser apenas lembrado pelo seu legado dos anos 80 e 90. Essa é a única solução para o Jack. Começando com a demissão desse presidente inapto e incompetente, D'Artagnan, que ferrou o time nos 4 últimos anos, relegando o Jack a ser a putinha do campeonato em que está participando. Meus pêsames aos torcedores do Joinville Esporte Clube, mas é hora de pensar em fechar as portas do time, porque a bola de neve só está crescendo e não há mais muita solução a ser feita ao Joinville Esporte Clube, que nem patrocinador tem esse ano na camisa, porque ninguém vai patrocinar um time que leva 6-0 contra a Chapecoense, que perde para o Carlos Renault, que perde para o Santa Catarina, lá de Rio do Sul, que perde para o Barra, que vem lá da puta que pariu lá, perdeu pro Camboriú também, perdeu pro Criciúma, perde pra todo mundo esse time do caralho. Fecha as portas então essa merda, se não der pra reiniciar. Pelo amor de Deus.